Boa noite a todos. Estou iniciando o meu vídeo agora para fazer uma live sobre o trovadorismo. Estou ainda na Idade Média, que durou 1000 anos. Talvez a Idade Média dure aí uma quarentena. Não é? Muita história para contar da Idade Média. Então, o que foi o trovadorismo? Trovadorismo era uma linguagem seguida da melodia, ou seja, era um poema, eles escreviam um poema e cantavam esse poema, um poema cantado. A expressão surgiu no período feudal, na Idade Média, mais precisamente no século XI. Existem 4 proposições pela origem desse movimento, trovadorismo, uma trova, uma poesia cantada. A primeira crença era arábica. A cultura árabe é considerada como o primeiro que desenvolveu o primeiro movimento do trovadorismo. Também existe a tese folclórica. Nessa teoria, o trovadorismo foi criado pelo povo, que é uma teoria bem boa. Tem a crença médium-latinista. De acordo com ela, a trova tem origem na literatura latina produzida na Idade Média, que é o que está na literatura. E a última afirmativa litúrgica, em que o trovadorismo é produto da poesia litúrgica cristã produzida no mesmo período. Ele foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, sendo as cantigas os principais registros. As cantigas eram os principais registros. Existem 4 tipos de cantigas. Tem as líricas, cantigas de amor e de amigo, e tem as satíricas, que faziam sátira, ou seja, né, meio que criticavam, debochavam, falavam mal das pessoas, que são as de escárnio e maldizer. Vamos começar aí pelas cantigas de amor. O trovadorismo se desenvolveu na Europa medieval entre os séculos XI e XIV. E começou lá no sul da França. Então, a cantiga de amor, o eu lírico é masculino. As cantigas de amor eram produzidas por nobres da corte. Por quê? Porque só os nobres sabiam ler e escrever. Só os nobres, continuando aí, teve uma interrupção, mas já voltamos ao normal, sabiam ler e escrever. Então, essas cantigas aí eram produzidas pelos nobres da corte. Haviam também os jograis, produzidos por pessoas que sabiam cantar, mas não sabiam ler, que não eram nobres. Mas hoje irei falar mais precisamente das cantigas. Os principais autores dessas cantigas eram Dom Duarte, Dom Dinis, ou seja, nobres, João Garcia Aires e Paio Soares. Paio Soares foi o introdutor das cantigas, considerado o introdutor das cantigas, lá por 1189 ou 1198. Eles dão essas 2 datas porque não tem com precisão qual a data correta. Então, Paio Soares fez a cantiga ribeirinha. É o seguinte, tirar um negocinho daqui. Essas cantigas, as cantigas de amor, voltando para as cantigas de amor, né? A mulher era idealizada, uma figura impossível, inatingível, idealizada. E distante, porque esse amor nunca será correspondido, devido a pertencerem a diferentes níveis sociais, vassalagem amorosa, ou seja, aquela mulher ou era casada, era uma nobre e tal, e aquela pessoa era apenas um vassalo. Na verdade, os nobres da corte produziam essas cantigas, mas
Faziam de conta que era um vassalo ou imaginavam que os vassalos eram apaixonados pelas mulheres nobres da corte. Tem duas músicas aí sobre cantigas de amor. Uma música da bossa nova, um pouco mais antiga lá, e Tom Jobim, que fez Garota de Ipanema e outras canções inesquecíveis, produziu uma música em 1981. Esta música tem o título de Luísa. E essa música foi escrita por Tom Jobim para a novela Brilhante. Essa novela tinha Vera Fischer como atriz principal. Então, Tom Jobim fez uma música, especialmente uma cantiga de amor moderna, considerada moderna, 1981 para 1998, para Vera Fischer, ou seja, para a personagem Luísa. E ele diz o seguinte: durante essa live eu vou falando os trechos da música. Tudo bem? A primeira parte dessa música ele diz: Rua espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Então ele era um trovador apaixonado. Tom Jobim fez essa música especialmente para a personagem da Vera Fischer. E também, agora falando de uma música mais atual, mais moderna, temos aí a música Seu Jorge, Mina do Condomínio, em que ele diz: tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde mora. Ou seja, ele está namorando, ele está paquerando, ele está admirando aquela mulher, mas ele não sabe se ela quer namorá-lo, se ela é apaixonada por ele. Não é verdade? Então, seguindo mais adiante aqui, nós temos as cantigas de amigo. As cantigas de amigo, o eu lírico era feminino, mas naquela época as mulheres não sabiam escrever, com certeza a maioria não, e também não podiam expressar os seus sentimentos. Então, o que acontece? Ela retratava a vida nos arredores do campo. A temática gira em torno da saudade, lamento e choro. Essas mulheres aí poderiam ter saudade dos homens, porque naquela época também tinham guerras, na Idade Média, que durou 1000 anos. E essas mulheres, por exemplo, essas cantigas eram feitas para as mulheres que tinham saudades dos seus maridos, ou amantes, ou irmãos, ou namorados, ou alguém por quem elas eram apaixonadas, filhos que foram para a guerra. Então foram criadas, realizadas essas cantigas de amigo. A temática gira em choro da saudade, lamento e choro, relacionada a um amigo amado que partiu para a guerra, que abandonou para lutar como cavaleiro ou por outra mulher. Pior ainda, né? Falando como alguém que tenha sentimentos especiais, não de forma a demonstrar as intenções dela. Associamos então as características das cantigas de amigo. Cantigas de amigo eu tenho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Na música de Adriana Calcanhoto, Fico Assim Sem Você. Nessa música tem uma homenagem. Tudo bem, Gabi? Minha aluninha querida. Tenho essa Adriana Calcanhoto, minha xará aí, cantou a música Fico Assim Sem Você. Verificamos a questão de ser uma mulher cantando, falando com alguém que tenha sentimentos especiais, não de forma a demonstrar as intenções dela. Associamos então as características às cantigas de amigo, porque daí ela não está falando sobre ela, mas são os sentimentos dela. Temos a de escárnio. Escárnio seria falar mal, mas não citar o nome da pessoa. Seria dar uma indireta para a pessoa. Nessa de escárnio, tem uma indireta sutil, leve, retratada por uma linguagem mais velada. Ou seja, não tão aberta, escancarada, como diria na linguagem de hoje. Na música de Juca Chaves, Atraso e Solução, ele diz o seguinte, no primeiro trechinho da música dele, depois vocês podem assistir aí, dar uma olhada na internet.
Já meia hora atrasada. O que em ti é natural. Ou seja, ele está falando de alguém, de uma mulher que sempre chega atrasada, e ele não diz o nome. Mas o Juca Chaves também fez cantigas de maldizer, sabe? O Juca Chaves fez um monte de cantigas aí para vários políticos, até políticos lá da década de 80, 90 e mais antigos ainda. E ele diz o nome, ele cita o nome. Aí, quando cita o nome, é cantiga de maldizer. E eu tenho uma cantiga de maldizer moderna aqui, do Latino, cantor de agora, que fala: Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, quem planta sacanagem, colhe solidão. Então, ele fala sobre essas. Então, verificamos aí 4 tipos de cantigas, né? De amor, que seria um amor impossível, uma mulher que ele fica venerando. De amigo, que seria uma cantiga das mulheres para os seus amados que foram para a guerra, filho, pai, marido. De escárnio, uma sutil crítica a alguém, mas sem citar nome, e de maldizer, que vai lá e cita o nome mesmo para valer. Pesquisem lá Juca Chaves para vocês verem que eles fazem um monte de sátiras aí sobre os políticos. Como eu já expliquei ali, ela surgiu em 1198 ou 1189. Eles não têm muita certeza porque não tem muitos registros sobre isso. Essa lírica galego-portuguesa possui características próprias, uma grande produtividade, é um número considerável de autores considerados. Marcou-se o início nessa data que eu falei. Mais alguma coisa que eu ia falar aqui é o seguinte. Vamos ver aqui. Que foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, já disse. Sendo as cantigas principais registros dessa época. E a cantiga ribeirinha sendo a primeira. E eles eram de origem nobre, como eu já falei. Para escrever na cantiga tinha que saber ler e escrever. E a maioria da população na Idade Média, infelizmente, não sabia ler nem escrever. Era analfabeta, não tinha todo esse alcance para as pessoas. Só as pessoas mais abastadas, os nobres. E o que eles faziam nessa época? Eles iam cantar essas cantigas nas cortes, iam apresentar. E tinham jograis mais populares que cantavam na rua. Aí esses jograis não precisavam saber ler, não eram nobres, mas eles sabiam criar cantigas. E voltando um pouquinho aqui porque essa aqui é bem rapidinha, tá? Só para vocês saberem aí, né, sobre... Eu vou finalizar essa live, que foi aí super rápida, só para saber um pouquinho sobre as cantigas, como hoje, Dia dos Namorados, cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. As cantigas de amor é que fazem maior sucesso, mas tem ainda essas outras que eu citei para vocês, de escárnio e maldizer. Eu vou finalizar aqui com um verso do compositor Tom Jobim, que compôs a música Garota de Ipanema com Vinícius de Moraes, muito famoso, e diz o seguinte: vem me dar um beijo, para a Luísa, que ele faz essa música para a personagem da novela, né, claro. A personagem é fictícia, mas ele inspirou-se na Vera Fischer, símbolo de beleza lá em 1981. E um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante partindo a luz, explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores, que eu guardei somente para te dar, Luísa, Luísa, Luísa. Tom Jobim, para a novela Brilhante, 1981. E assim eu finalizo a minha live com uma cantiga de amor moderna. Bye, bye. Até a próxima.